Prazer estar aqui com os irmãos, uma alegria muito grande. E esse tema que me deram para falar não é um tema muito fácil assim de falar, né? E eu pensei, Deus, o que eu vou pregar? O que eu vou dizer sobre isso? Mas até o momento que eu comecei a preparar a palavra e tal, Deus foi me dando algumas coisas. E o nosso tema é o tempo do silêncio. Marcos 14, verso 34. E lhes disse, deixa eu voltar um pouquinho, vamos ler a partir do 32. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali Jesus disse a seu discípulo: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, fiquem aqui e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupado aquela hora, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nenhuma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras, e voltando achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados e não sabiam o que lhes responder. E quando voltou pela terceira vez, Jesus lhe disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Abacuque 2, verso 1. Entrarei na minha torre e vigiarei, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Eu queria ter falado mais sobre esse versículo pela manhã, mas fomos conduzidos de alguma outra maneira. Abacuque chegou diante de Deus e ele tinha uma queixa, ele queria uma resposta, ele buscava uma direção clara de Deus, e ele subiu diante da presença do Senhor e disse: olha, eu vou subir na torre de vigia e vou vigiar, eu quero saber qual a resposta que Deus tem para mim, eu preciso buscar uma resposta. E quando nós falamos de tempo, de buscar os tempos, de querer os tempos de Deus, de querer aquilo que Deus está fazendo, nós esquecemos às vezes que nós, na nossa geração ou nos nossos dias, ou todos nós somos escravos do tempo. Tudo para nós precisamos de tempo, e a cada dia mais nós estamos sem tempo. É assim ou não é, irmãos? A cada momento que passa, o Senhor do tempo é Cronos, né? Na mitologia é o criador do tempo, é que comanda o tempo, que comanda todas as coisas, que comanda os dias, as horas, as estações. Ele é o Senhor do tempo, alimitado. Ele é o Senhor da ordem cronológica, é aquele que controla todas as coisas, que manda em todas as coisas, que quer controlar tudo. E nós somos um povo que nós somos governados pelo nosso tempo. Ou nós criamos tempo para alguma coisa, ou nós não temos tempo para nada. Mas o interessante, irmãos, é que nós estamos vivendo uma geração de um clique, né? A geração do clique, a geração do fast food. Hoje de manhã eu estava falando sobre a minha neta. Ela não tem 4 anos, ela faz 4 anos em março. E ela já sabe que no meu celular o dedinho dela está gravado aqui, a digital dela. Então quando a digital dela não funciona, ela já fala: distava, vovô, põe a senha. Porque ela já sabe que ela quer usar o celular. Não é verdade? E nós somos um povo, uma geração, que nós estamos muito acostumados, limitados no tempo. Nós não temos paciência, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo do fast food. Os nossos jovens, a nossa geração, nós só queremos comida instantânea. Nós queremos comida pronta. Queremos comida com 3 minutos. Queremos 3 passos, 10 passos para obter resultado. Nós somos uma geração, a minha geração aprendeu a entrar na área high-tech recentemente, mas tem muitos já mais velhos do que eu da minha geração que não vai bem
né, Timóteo? Na área da tecnologia. Eu me associei à tecnologia. Tudo que eu tenho, minhas palavras, minhas bíblias, meus dicionários, meus livros, está tudo no celular, está tudo na nuvem. Eu coloco tal, pode estar onde for, tendo acesso à internet, eu tenho tudo na mão. Tem umas 8 traduções de Bíblia em português, tem umas 5 em inglês, umas 5 em espanhol, fora mais umas 19 Bíblias instaladas na memória na nuvem, uns 4 ou 5 dicionários bíblicos, dicionário de grego, dicionário de hebraico. Que mais que eu tenho aqui? Os 1.800 livros, umas 500 palavras prontas, fora as apostilas, está tudo aqui. Eu não tenho nenhum joguinho no celular. Eu descobri usar a tecnologia a meu favor, naquilo que eu preciso. Se eu estou com o celular aqui e tal, não tenho um computador no celular, se precisar, no mesmo celular eu já monto uma palavra, crio uma... Rapaz, eu aprendi a ser high-tech. Mas eu não sou dominado, eu não posso ser dominado por esse comando de tempo. A Bíblia fala que Deus é aquele que alinha os tempos e as estações. É Deus que põe as coisas no lugar certo. E algo que a igreja precisa aprender é discernir os tempos e as estações, discernir os momentos, discernir a hora. Nós somos uma geração da hermenêutica, né? Nós gostamos da coisa hermeneuticamente falando, correto. Nós queremos, é o Deus Hermes que controla tudo, da velocidade, da rapidez. Não estou falando contra a hermenêutica bíblica, não estou falando contra você estudar, eu estou falando que nós somos dessa geração. Nós somos uma geração de uma mente grega, de uma mente racional. Nós somos a geração fast food, queremos tudo pronto. E Deus não tem fórmula mágica, Deus não trabalha com mágica. Nós somos um povo imediatista. Nós queremos resultados rápidos e prontos. E Deus não tem. Deus não tem mágica. Deus tem processo, Deus tem fundamento, Deus tem estrutura, Deus tem palavra. Deus estabelece fundamentos para construir em cima. Nós precisamos entender que Deus trabalha conosco na maneira que Ele quer trabalhar nas nossas vidas. Deus não trabalha dando a mesma dose para todo mundo. Deus não faz uma coisa batida no liquidificador e distribui. Deus trabalha conosco de forma singular. Trabalha com a nossa alma, com a nossa vontade, com a nossa mente, com o nosso corpo, com a nossa inteligência de forma singular. É assim que Deus faz. Só que nós estamos como escravos do tempo. Nós não temos tempo. A gente cria coisas porque nós queremos resultados. O mercado nos leva a querer resultados. O mercado trabalha, você trabalhar numa empresa hoje, quem trabalha na área financeira, quem trabalhar em banco, na área de vendas, cada dia mais se aperta para se obter resultados. Não é, irmãos? Nós somos impulsionados, empurrados para ter resultados o tempo inteiro, todos os momentos. Nós nos tornamos escravos do tempo. Nós não queremos perder tempo com nada, queremos usar o nosso tempo sempre com uma coisa que nos dê prazer, que nos dê alegria. Queremos usar o nosso tempo só com aquilo que nós gostamos ou que nós queremos. Deus não tem vara mágica. Deus não usa vara mágica. Você não vai achar um gênio saído da lâmpada. Você não vai achar um anjo vindo do céu só para fazer os seus santos desejos, cumprir as suas santas vontades. Tudo passa pelo processo do tempo. Tudo passa pelo processo de ser gerado, de ser criado, de ser estabelecido, de haver maturidade, de haver crescimento. E Deus sabe o tempo que nós precisamos para isso. Deus não é limitado ao tempo, cronos. O tempo de Deus é o kairos de Deus, é o tempo certo, a hora certa. Deus mesmo fala que para Ele um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Deus não é limitado no nosso tempo e no nosso espaço, mas Ele age no nosso tempo e espaço para nos levar a estar alinhados com o kairos de Deus, com o tempo de Deus, no nosso alinhamento, na nossa vida, no nosso tempo profético, para essa hora, para esse instante. E a coisa que eu mais oro nos últimos tempos é: Deus, alinha o meu tempo. Deus, trabalha no meu tempo. Você que está sentado na quarta fileira, perto do extintor, a pessoa que está do seu lado deve ser sua esposa de blusa verde. Seu marido, é seu marido? Deus manda eu te dizer duas coisas.
Primeiro, você tem trabalhado e tem pedido para Deus algumas direções claras sobre o seu trabalho, sobre a sua empresa, sobre aquilo que você faz. É verdade ou não é? Você tem pedido para Deus algumas direções específicas sobre o seu trabalho. Lembra disso? Você tem falado: Senhor, eu preciso de direções, eu preciso mudar e trabalhar de acordo com aquilo que o Senhor tem. Eu preciso alinhar as minhas coisas. Deus me disse que nos próximos 3 meses e depois até o final do ano, será um tempo intenso onde Deus vai estar trabalhando primeiramente na sua vida. Algumas coisas que você vai aprender de Deus, você vai crescer algumas coisas específicas de Deus, e Deus vai estar trabalhando para mudar o seu entendimento e te dar conhecimento e revelação dele, para que você possa cumprir aquilo que ele planejou e que ele tem para entregar nas suas mãos. Você está entendendo o que eu estou te falando? Você me entendeu o que eu estou te dizendo? Deus está alinhando o seu tempo, Deus está trabalhando no seu tempo, e Deus está trabalhando até na sua vontade, para mudar o seu desejo, a sua vontade, para você entrar naquilo que Deus tem para a sua vida. E quero te falar, Deus tem um projeto específico na sua vida. Quando nós entramos no alinhamento dos tempos e das estações, nós entramos no Kairos de Deus. O Kairos de Deus não é o nosso tempo. O tempo que nós vivemos é Cronos, ordem cronológica. Agora, Deus não trabalha na Bíblia preocupado em cronologia. Deus trabalha com fundamento. Deus traz, ensina, volta, ensina novamente de forma circular. Deus sempre está ensinando algo. Essa é a palavra de Deus. Deus não está preocupado com o seu tempo, Ele está preocupado em te ensinar. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Deus está preocupado em te trazer um fundamento para te dar uma direção, para te dar estrutura, para te dar vida, para te dar entendimento, para te dar palavra. Tudo passa pelo teste do silêncio. Tudo nas nossas vidas. Vai ter hora que você vai querer ouvir de Deus, você não vai escutar. Abraão ouviu dos céus, ouviu de Deus, falava com ele, mas por muito tempo ele enfrentou silêncio. O Senhor o chamou, lhe deu uma missão, deu um chamado, mas acima de tudo fez para ele uma promessa. E a promessa que Deus fez para ele é que ele daria um filho. E a promessa tinha tudo para não acontecer. Ele já era velho, tinha limitação física. Sara já era velha, tinha limitação física e eram de idade avançada. Deus protegeu, prosperou, Deus fez dele conhecido, mas a promessa que ele queria, da onde viria o cumprimento do chamado, não acontecia, que era ser pai. Foi a última coisa que aconteceu. O que aconteceu com ele? Passou pelo teste do silêncio. Ele teve que esperar perseverando, mesmo em silêncio. Ele teve que esperar acreditando. Ele teve que esperar no tempo determinado, porque ele seria chamado pai de nações. Ele andou pela terra, ele semeou, ele plantou, ele guerreou, ele colheu, mas ele queria e sabia que ele não tinha uma descendência. Ele teve que aguardar. A maior dificuldade dos patriarcas que eles viveram era o silêncio que eles tinham entre uma palavra e a outra palavra, porque eles não tinham o Espírito Santo de Deus. Quantos estão entendendo aqui? Eles não tinham o Espírito Santo. Então vinha o tempo, Deus falava com eles e não tinha aquele testificar, não tinha aquilo que era feito, aquela coisa interior dentro do coração. Ele passou pelo teste da perseverança. De tempos em tempos vinha alguém, vinha um anjo, vinha um profeta, vinha alguém e falava com ele. Deus disse para ele: olha, a sua descendência vai ser como as estrelas do céu. Estava falando para mim, no meu entendimento da nação de Israel. Deus falou para ele: a sua descendência como as estrelas do céu. Depois diz para ele: olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra, para as suas descendências. E vem e diz: a tua descendência será como a areia da praia do mar. Foi assim ou não foi, irmãos? Para mim ali ele estava falando da igreja, do tempo do gentio. Em Abraão havia uma promessa. O povo de Israel seria como as estrelas no céu, e o povo que viria como a areia da praia do mar. Abraão continuou caminhando, chorando, plantando, usando a sua fé, mesmo tendo só o silêncio, mesmo não tendo nada, mas ele tinha dele uma chama, tinha dentro dele uma chama, ele tinha uma esperança, mesmo sem ouvir nada, ele permaneceu aguardando. Outro homem que passou pelo deserto na história bíblica, muito forte, foi Moisés.
Moisés passou 40 anos no Egito, 40 anos lá com a família de Jetro, depois mais 40 anos conduzindo o povo no deserto. Foi ou não foi, irmãos? Mas ele teve uma experiência com Deus. Para cada dia desses 3 períodos de 40 anos que ele passou na vida dele, ele ficou um dia na presença do Senhor, 40 dias no monte, onde Deus mudou, transformou, falou com ele e fundou a nação de Israel, fundou o culto de Israel, deu a constituição de Israel e transformou aquele povo. Ali Deus fundou a nação, deu a constituição de Israel e ensinou como cultuar a Deus. Mas aquele homem viveu uma palavra, mas ele ficou, tudo que ele sabia é que tinha uma palavra sobre ele, mas o céu ficou fechado por 40 anos, sem nada acontecer. Todo chamado passa pelo tempo do silêncio. Abacuque, ele sabia disso, ele falou: vou subir na torre de vigia, e vou vigiar, e vou esperar, para ver quanto tempo eu vou ter resposta à minha queixa. Por-me-ei na minha torre de vigia. Sabe, irmãos, o tempo do silêncio, aonde a gente está no silêncio, onde não se ouve nada, é um tempo onde nós estamos em desespero e angústia na alma. Olha o que aconteceu com Jesus. A Bíblia narra 2 vezes aonde o Senhor Jesus, que ele buscou Deus, que ele buscou a face do Pai, e o que ele recebeu foi só silêncio, no Getsemane e na cruz do Calvário. A Bíblia fala que o Pai não pôde vê-lo. O Pai não pôde vê-lo. O texto que nós lemos fala do desespero de Jesus, de angústia de alma, a ponto de suar sangue. É um nível de angústia muito grande. Eu já passei por alguns níveis de angústia, de intercessão, que eu falo que é um período de guerra espiritual, de desespero. Eu já passei por algumas coisas na guerra espiritual desesperador, que eu sinto na minha alma angústia profunda de intercessão, de oração. O meu sentimento é de desespero, e a única coisa que eu dou conta de fazer é gemer diante de Deus, orar em línguas, chorar, clamar ao Senhor até dar uma aliviada. O tempo do silêncio, irmãos, gera angústia na alma. Existem muitas palavras sobre o meu ministério, eu enumero um monte delas, se eu for te dizer, mas tem muitos anos que Deus não me disse mais nada, e eu falei de manhã e vou repetir aqui: profeta que para profetizar para mim tem que ser profeta, porque me disseram que eu intimido os profetas. Eu não intimido profeta. Profeta que é profeta tem que passar no teste do profeta. Tem que passar no teste, irmãos. Esse negócio de profetizar, de alguém profetizar para mim, falar de alguma coisa porque ele já sabe da situação, funciona para mim não. Profeta tem que profetizar daquilo que ele não sabe. Ele tem que falar de direção de Deus, ele tem que falar daquilo que Deus está dizendo, ele tem que falar daquilo que o Senhor, só Deus sabe. E às vezes a gente quer uma palavra. Você já tem uma palavra, mas o que você quer é uma palavra. Mas Deus já falou. Agora você está no tempo do silêncio. O tempo do silêncio é para quê? Para gerar aquela palavra que Deus te disse. Aí, meu irmão, eu caminhar por fé. Eu não vejo nada, eu não ouço nada, eu não sinto nada, mas Deus falou e eu vou. É igual aquela palavra que o profeta deu para um dos reis de Israel: cavem poços, pode cavar muitos poços, porque vai vir uma água, vai chover, você não vai ver trovão, não vai ver sinal de chuva, você não vai ver nada, mas amanhã vai ter muita água aqui. De manhã eu mencionei sobre o deserto de Negueb. Vocês já viram aquele vídeo sobre Negueb, deserto de Negueb? Quem já viu aquele vídeo? Vai no YouTube e procura deserto de Negueb, né? Não, como que é? Vou lembrar o nome. Fontes do Negueb. Lá você vai achar um vídeo de 3, de 5 minutos. O vídeo começa a gravar, você olha assim, você parece que não vê nada. De repente você vê aquele leito arenoso meio mexendo assim. Você começa a perceber, você vê uma água vindo, uma água suja correndo no meio daquela montanha, e vai virando assim em questão de 1 minuto e meio.
1 minuto e meio, 2 minutos. Quando você começa a ver aquela água, você já muda a filmagem para um outro local, onde tem umas pedras, um pequeno despenhadeiro, rapidinho aquele lugar. As pessoas que estão em volta têm que correr, sair correndo, porque a água está vindo tão forte que vira uma cachoeira naquele lugar. É algo tão forte. Lá não chove, lá não acontece nada. E pouco tempo depois, poucos dias, todo aquele lugar está verde, 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 verde. Por isso que o salmista diz: restaura a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Não vê nada, você não sabe de nada, você não está vendo nada, mas eu quero te dizer que algo novo vai acontecer na sua vida, algo novo vai vir, algo novo está caminhando para acontecer na sua casa, na sua família, algo novo vai acontecer, algo novo está sendo liberado, está sendo derramado sobre a sua vida. O tempo do silêncio não é um tempo de morte, um tempo de escassez, é um tempo onde Deus está trabalhando na sua vida, é onde Deus está acabando e lidando com todo o desespero de alma, com toda angústia. Pode ficar uma coisa no seu coração: a angústia não vai passar nunca, a intercessão não vai passar nunca, o peso pelas coisas de Deus não vai passar nunca, porque Deus sempre vai colocar algo no seu coração. Algo que é muito importante, irmãos, a gente não entende isso quando fala de angústia, de peso. Quem carregou a cruz do Calvário? Quem, irmãos? Mas teve um momento que ele estava caminhando, que lá na saída da cidade veio um cara, Simeão. Não é Simeão o nome dele? Não é assim, Josué? Simeão. Aí estava saindo da cidade e ele não dava conta, pesada a cruz. Pegaram aquele homem, fizeram ele ajudar Jesus a carregar a cruz. A gente esquece desse detalhe. Existem alguns momentos na nossa vida, meu irmão, onde Deus pega o peso dele e põe em cima dos nossos ombros. Existem momentos nas nossas vidas que o peso de Deus é transferido. E nessa hora é a hora do silêncio. Você não ouve nada, você não escuta nada, mas você só sabe que tem que obedecer e permanecer. Às vezes tem muita gente que é igual um menino dando birra e chorando, sapateia e chora. E Deus fala: estou esperando você crescer e amadurecer. Amadurece logo, para de chorar e reclamar. É o tempo do silêncio que vai fazer você crescer. Eu enumero algumas coisas, irmãos. Isso aconteceu, eu vou completar, se não me engano, 23 anos ou 24 anos, lá no ano de 2018, 24 anos que eu fui ordenado em dezembro. E antes de ser ordenado, eu enumero 4 vezes que eu ouvi a voz de Deus, de ouvir te conversar comigo. Uma delas foi do dia 1º para o dia 2 de novembro de 1983. Eu tinha feito paracletologia, esse mesmo estudo do Espírito Santo, no seminário, e nós estávamos encerrando o período ali no meio do mês de novembro, encerrava as aulas, e nós fizemos uma vigília para buscar os dons do Espírito. E era umas 2 dezenas ou mais de alunos, não me lembro o número exato, lá no seminário da Fama na época. E nós fomos para uma vigília, e lá eu fiquei a noite inteira buscando, orando. Eu ia numa rodinha, orava, eu corria atrás do outro e orava. Tudo que eu tinha um lugar que estava mais renovado que o outro, eu ia para lá. Tinha um lugar que estava, eu ia para lá no outro canto. Deus dava uma direção, eu punha a mão, orava com alguém estava orando, eu chegava lá e pertinho o tempo inteiro, e vai e tal, até 5 horas da manhã. Parou para arrumar o café da manhã para a gente tomar, para vir embora. Aí eu estou lá, em pé, vem um amigo que fica em pé na minha frente e fala para mim assim: vai para onde você estava? Falou: não, eu estava ali sim, estava orando. Falei: tá bom. Não tinha visto ele, colega de turma. Ele ficou em pé perto de mim, estava fazendo muito frio, fiquei encostado nele, assim, estava em pé, frio, gelado. Lá, de repente ele vira para mim e fala assim: cara, eu estou passando mal. Eu falei: o que foi? Ele falou: parece que eu estou dentro do elevador, o elevador está subindo e descendo comigo, eu estou passando muito mal. Aí eu disse para ele assim: mas tá bom, então você melhora. E ele continuou quieto. Eu falei: Deus, eu não vou orar com esse cara, não estou com vontade, não quero orar, não vou pôr a mão nele, não vou mexer com ele. E continuou do mesmo jeito.
Foi mais um minuto e meio. Ele falou: cara, pelo amor de Deus, me ajuda, eu estou passando muito mal. Eu virei: tá, então chorar com você. Pus a mão na cabeça dele. Pá, a mão na cabeça dele, ele fez assim. Eu tirei a mão da cabeça e pus em cima do olho. Eu pus a mão no olho dele. Foi como se ele levasse uma paulada nas pernas por trás. Puf! Caiu e ficou no chão. Falei: ah não, já caiu, agora Jesus. Deixei quieto, lá não tinha ninguém caindo, não tinha nada. Nada estava acontecendo, só ele caído no chão lá na hora. E está lá, e levantou. Aí levantou meio tonto, sentou-se numa muretinha. Falou para mim assim: bicho, cara, o que aconteceu comigo? Aí ele disse assim, eu falei: por quê? Ele falou: na hora que você estava orando, você sabe o que eu fiz? Eu corri, escondi atrás daquela mureta lá, eu fiquei a noite inteira lá. E eu falei para ele: por quê? Ele falou que vocês começaram a orar e começou aquele negócio aqui, um cai, outro levanta, outro cai para o outro lado. Eu, tchau para os seus carnais, eu não vou ficar aqui no meio de vocês de jeito nenhum. Vazou. Aí eu venho e fico perto de você, e quando você começa a orar, eu caio desse jeito. Eu falei: bem feito. Deus te deu uma experiência. Irmãos, eu gosto de dizer as coisas, eu não dou experiência para ninguém. Tem problema, não tem dificuldade de acreditar alguma coisa e tal. A única maneira de alguém crer e receber de Deus é tendo a experiência. Então eu gosto de dizer sempre que o Senhor te deu uma experiência. Eu fiz isso muito com os meus filhos, né? E o meu filho tinha muita experiência com capeta, com gente correndo atrás dele, com uma série de coisas. Eu falava: Deus, pai, mas eu não concordo. Eu falei: tudo bem, você não concorda, então Deus vai te dar uma experiência. Não, pai, Deus vai te dar uma experiência. Teve uma época que eu queria ouvir música do mundo, ouvindo um conjunto lá doidão. Não, mas tem nada a ver, pai, nada a ver. Eu falei: tá bom, vou orar e Deus vai te dar uma experiência. Diz ele que não bateu na porta do meu quarto de noite para não dar o braço a torcer. Naquela noite ele teve um sonho. O líder da banda bateu na porta do quarto dele. Ele abriu a porta, era o cara totalmente endemoniado. Chegava perto dele: você me chamou e eu vim aqui para ficar com você. Eu falei para ele: Deus vai te dar uma experiência, sabe? E eu brinquei com ele, saí. E aquele dia, irmão, foi um dos dias que eu ouvi mais forte a voz de Deus na minha vida. A gente não tinha carro, eu estava com um carro emprestado do pastor Valdir, que na época nem era pastor, ele era de outra igreja na época. E ele me entregou. Eu falei para minha esposa, cheguei em casa 6 horas da manhã, mas eu estava down, deprê. Eu não sei se usa essa linguagem mais, né? Os jovens não sabem o que é ser down. Down é você estar deprê, para baixo. Na bad, eu estava na bad. Gostei do inglês. Aí eu parecia que, você sabe aquela hora que, né? Aí eu deitei, dormi. A hora que eu deitei, falei para minha esposa: me acorda às 10 horas. Era 6 horas da manhã quando eu cheguei em casa, porque 10 horas eu tinha que sair e tinha um almoço marcado e tal. A hora que eu deitei, que eu fechei o olho, Deus falou para mim assim: fala para o fulano que eu concedi para ele. Esse cara é o pastor Naor, lá da Videira, ele era meu colega de turma. Deus falou para mim assim: fala para o Naor que eu concedi para ele os 2 dons que ele me pediu: palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Abri o olho, falei: tá, não vou esquecer não. Fechou o olho, dormi. A Dina me acordou. Ela acordou. Você lembra daqueles desenhos animados que está com aquela nuvem negra assim em cima, que sai raio e só chove em cima do personagem? Só faltou a musiquinha em cima da minha cabeça. Eu levantei da cama. A minha netinha, ela fala para mim assim: vovô, eu estou muito triste. O que aconteceu, Alice? O meu papai, eu estou com saudade. Eu estou muito triste. Eu estava do mesmo jeito, eu estava muito triste. O ombro parece que eu estava assim. Eu fui para o banheiro, abri a chuveiro, e eu só falava que eu para Deus, nem abria a boca, eu falava: Deus, que decepção, estou decepcionado.
como eu estou triste. Senhor, como eu estou frustrado. Senhor, eu fui para essa vigília esperando tanto, nada aconteceu. Eu fui para essa vigília e eu queria tanto e nada aconteceu comigo. Nessa hora eu já tinha aberto o chuveiro e a água começando a cair, né? O homem tem essas coisas, quando ele está mal, ele abre o chuveiro e deixa cair na cara, na cabeça, né, irmãos? Né? Vocês... O homem é assim, vai tomar banho que não está muito bem, ele abre o chuveiro e deixa a água cair na cara, na cabeça, não é, Ladislau? É desse jeito, eu conheço. Aí quando a água caía aqui em cima, eu falava, eu estou bad, estou mal, está ruim, que decepção, que isso. E eu falei para Deus, Deus, eu fui lá para receber tanto e não recebi nada. Foi a vez que eu ouvi a voz de Deus mais alta na minha vida. O Espírito me disse assim: você não foi lá para receber. Você não foi lá para receber. Aí eu quase morri. Falei, como, meu Deus? Como que eu não fui para receber? Meu Deus, tem misericórdia. O que eu fiz? Onde que eu estou errado? Como que eu não fui para receber? O Espírito repetiu novamente: você não foi lá para receber. Você foi para dar, porque você já tem. A partir daquele dia, 2 de novembro de 1993, eu nunca mais pedi nada para Deus, nenhum dom, nenhuma unção, nenhum discernimento, nada. Tudo que eu tenho é por fé. Os dons que eu tenho que ainda não manifestou, o ministério que eu tenho, Deus já me deu. Pode não ter acontecido ainda, mas Deus já me deu. E eu espero até hoje ouvir aquela voz do mesmo jeito que eu ouvi aquele dia. A minha vontade era ouvir daquele jeito, daquele dia, para me escutar tudo que Deus queria falar. Eu podia ter perguntado tudo que Deus... Eu acho que naquele dia, tudo que eu perguntasse, Deus ia responder. Mas eu estava tão assim, na hora que eu estava bad, eu fiquei eufórico. Fiquei bipolar, eu saí da angústia em 2 tempos, né? Porque eu sempre quero ouvir a voz de Deus. Deus fala comigo no meu entendimento, na minha mente, na minha vontade, no meu emocional. Aqui Deus ministra em mim, Deus fala comigo, eu vou por aquilo. Deus me dá um sentimento, eu vou por aquilo. Eu começo uma palavra profética, eu nunca sei como ela vai terminar, eu só sei que eu vou profetizar. Deus vai me dar muita palavra de conhecimento, eu só sei que aquilo vai acontecer, eu não sei como, não sei que jeito, eu não sei o fim. Como é que vai terminar o culto? Eu não sei. Eu planejei, eu organizei, mas eu não sei como nós vamos chegar no final do culto daqui a 20 minutos. Planejei, está tudo pronto, está tudo organizado, mas eu não sei, e eu quero manter aquele padrão. Mas o mais difícil, irmãos, é permanecer naquilo que Deus já disse no meio do silêncio. De manhã eu falei das propostas que eu já escutei, que já me ofereceram, propostas de salário melhor, de trabalhar, de ir para outra igreja. Teve uma época que eu entrei numa bad, no meio das dificuldades financeiras, no meio das lutas, eu queria voltar a trabalhar. E eu sou bom de serviço. Eu deu vontade de trabalhar, botar para o mercado de trabalho. E eu queria. Aí, irmãos, eu comecei a orar. Você sabe o que Deus falou para mim? Você pode até voltar a trabalhar, mas você vai ser igualzinho Jonas dentro do barco daquele capitão. O capitão que pôs você dentro do barco dele, enquanto ele não te jogar fora. Eu falei para Deus: Deus, eu vou desistir de trabalhar. Eu vou desistir, Deus. Vou quietar aqui. O Senhor pode fazer na minha vida. Eu sei que, oh Jesus, desespero. Ai, dá desespero de alma, irmãos. Dá angústia na alma. Sabe, você passa por isso aqui. Eu aprendi a ouvir de Deus, eu aprendi a escutar do Senhor no meio do silêncio. Na vida de Deus, Deus enfrentou, Jesus enfrentou a maior angústia de alma, porque Deus não falava com ele lá no Getsemane. Ele enfrentou a angústia de estar só, os companheiros, amigos. E tem hora que você está num nível de angústia tão grande que você fala assim: eu queria alguém para estar comigo, mas não tem ninguém.
é o seu tempo do silêncio diante de Deus. E se você tentar, ninguém vai ter nada para te dar. A hora que Deus quiser te dar alguma coisa, olha para mim, Ele sabe o seu nome, seu endereço, seu telefone, o seu CPF, a rua que você mora, Ele sabe tudo a seu respeito. Ele pode te parar no meio da rua, andando em qualquer lugar, alguém te segurar pelo braço para poder falar com você. Deus pode fazer isso. Irmãos, para mim, às vezes a gente quer uma experiência sobrenatural. A gente quer uma experiência sobrenatural de ouvir a voz de Deus, igual eu testemunhei aqui. A gente quer uma experiência sobrenatural de ouvir como Abraão, Moisés, como Samuel. A gente quer ser chamado pelo nome. É ou não é, irmão? A gente quer uma experiência sobrenatural, mas Deus não vai nos dar uma experiência sobrenatural, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, e Ele fala conosco o tempo inteiro. É impossível Deus não falar com você se você orar e ler Bíblia. Deus vai falar com você. Talvez você quer algo específico, uma direção específica, é outro nível, mas Deus vai falar com você o tempo inteiro. Ler Bíblia e orar, Deus vai falar com você. A angústia de Jesus era tão grande por algo que estava por vir, que ele gemia, e ele chorou, e ele não teve companhia de ninguém para passar por aquilo. A nossa alma grita em desespero, a nossa alma se angustia no meio do silêncio, mas é no silêncio que Deus nos ensina a ter comunhão e buscar e ansiar pela presença dEle. Amém, igreja? Toda promessa passa pelo teste do silêncio. Deus te fez uma promessa, te deu uma palavra, Ele pode repetir ela 1, 2 vezes, cessou, Ele não vai falar mais dela, porque Deus não precisa ficar reafirmando, Deus não precisa de ficar com conceitos de afirmação nas nossas vidas. Uma palavra, uma promessa, ela precisa ser gerada. Mas às vezes no silêncio a gente pensa: Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou. Eu já passei por isso, irmãos. Deus me pegou e me largou, Deus me soltou. Aí tem hora que eu lembro de coisas que já aconteceram na minha vida, eu tenho que ativar isso no meu espírito. O ano passado eu fui num psicólogo para ser avaliado, há uns 6 anos, 7 anos atrás, porque eu queria saber por que eu respondia em determinadas situações, em determinadas coisas daquela maneira. Me avaliou, me deu uma coisa top. Tem algum psicólogo aqui? Tem? Não. Eu fiz uns testes de psicologia aí que dá para detectar até se o cara é psicopata. Eu queria saber, eu fui lá, fiz os testes e tudo. Não me respondeu, não resolveu. Me deu um punhado de coisa boa. Irmãos, eu estou falando porque eu trabalho com isso, sempre na área de psicologia. Me deu um punhado de coisa boa, mas não resolveu. Depois, uns 3 anos depois, 4 anos, surgiu uma outra situação. Eu li um livro chamado Quebrando as Cadeias da Intimidação, do John Bevere, e aquele livro foi libertador, restaurador na minha vida. Quando eu acabei de ler o livro, ele foi libertador para a minha alma, me tirando de cadeias de intimidação que eu vivia. Eu dei um clique, eu falei: eu quero ser ministrado. Pedi para o apóstolo, marquei em São Paulo, fui em São Paulo para ser ministrado pela doutora Neuza Tioca. Agendei com ela e fui em São Paulo ser ministrado. Ela me ministrou, mas não estava resolvido o negócio. Eu queria saber por quê. E eu buscava e não resolvia. O ano passado, eu no meio das crises, no meio das dificuldades pastoral, de cabeça de pastor, eu falei: Deus me ensina, por que eu respondo, por que eu reajo dessa forma? Aí me deu na teia, na ideia de ler o livro de Ezequiel todo, orando em línguas. Eu li Ezequiel todinho, lendo com os olhos e orando em línguas. Mas como é que você consegue? Porque o meu espírito ora em línguas, mas a minha mente fica inativa. Eu posso estar orando em línguas do jeito que for, que a minha mente está aqui trabalhando. Eu li o livro de Ezequiel todinho. Quando terminei de ler o livro de Ezequiel, eu aprendi. Todo profeta, todo homem que tem, ou uma mulher que tem qualquer tipo de experiência com Deus, ele entra na dimensão do espírito.
E ele vai na dimensão do Espírito, e lá ele experimenta todos os sentimentos na dimensão do Espírito. E todos os sentimentos que você experimenta na dimensão do Espírito, eles são potencializados. Se você tem uma experiência com um demônio, levando tiro, sendo roubado, tudo, você vem para o seu natural com todos aqueles sentimentos, você traz tudo, você não tem que dar conta de separar. Por isso que a Bíblia fala que Daniel ficou doente, que ficava doente com aquilo que Deus mostrou. João teve aquelas experiências lá em Apocalipse, sentia no físico. Por isso que tem muita gente que sente no seu físico experiências espirituais, porque a nossa carne não suporta o poder de Deus. Estão entendendo aqui, irmãos? Aí o que acontecia? Toda a experiência que eu tinha, eu vinha para o natural, com todas aquelas experiências. Se eu via um arrebatamento, igual eu já tive, eu vinha para o meu natural, com todas as experiências que eu tive diante do trono, e leva um tempo para aquela experiência passar. Lendo o livro de Ezequiel, eu entendi por que eu respondia daquele jeito, porque parecia que tinha hora que eu estava com as minhas emoções fora do lugar, eram as minhas experiências espirituais. Quando eu aprendi isso, e olha que foi final do ano passado, eu aprendi a separar as coisas. Hoje eu já não sou tão pego como eu era pego por qualquer tipo de experiência e sentimento que eu tinha. Ser desequilibrado? Não. Eu tive uma experiência sendo arrebatado para o trono, para a presença de Deus, e na presença de Deus eu conheci o Pai, o Espírito e o colossal do leão da tribo de Judá. Como que eu vou para a presença de Deus e eu conheço as três pessoas na minha frente, tenho entendimento de que põe a mão em cima de mim, e eu venho para o natural sem. Está precisando de um gardenal? A gente leva um tempo, irmãos, para poder ficar nos eixos novo, né? Se eu contar minhas experiências para alguém que não é crente, vai falar: ih, esquizofrênico. Aí eu quero ter essas coisas todinha. E às vezes a gente faz proposta, tem proposta financeira, proposta daquilo, aquela outra coisa, e a gente não ouve nada. Tem anos que Deus não fala nada a respeito do meu ministério. As palavras que eu tenho Deus está te tirando das profundidades das águas, está te voltando novamente para o leito do rio, para você ver os frutos. Você vai começar a ministrar nas igrejas do Brasil, fora do Brasil, você vai viajar muito. Deus está ativando a sua vida assim, assim, assado, desse jeito. Mas aí vem alguém e fala: bispo, mas por que você não arruma uma igreja para você? Porque Deus não me mandou. O dia que Deus mandar mudar de ideia e quiser que eu seja pastor de igreja, vai falar primeiro para mim. Aí eu falo para o meu líder: se Deus falar com o senhor, põe a mão na minha cabeça e me manda, que eu vou. O senhor é meu líder. Mas até hoje Deus não me falou. Todo ministério passa pelo teste do silêncio. O diabo sempre trabalha para gerar incredulidade. Nós temos que aquietar a alma. O salmista diz: aquieta minha alma. Quando você está em desespero também, na angústia, você não consegue ouvir de Deus, você tem que passar a aquietar a alma no silêncio para poder ouvir de Deus. Foi assim que aconteceu com Elias. Elias esperava Deus, ele estava no meio da angústia, na caverna. Ele esperava Deus, que primeiro veio um terremoto. Deus não estava no terremoto. Veio um vento violento, arrancando tudo. Deus não estava no meio daquele vento. Veio um terremoto, Deus não estava no meio do terremoto. Depois veio um fogo, Deus não estava no meio do fogo. Deus estava lá na calmaria, no silêncio, num vento, no cicio de um vento bem silencioso. Deus vem e fala com Elias. Elias estava angustiado, Elias estava se sentindo abandonado, ele estava se sentindo solto por Deus. Nos maiores dificuldades da minha vida, eu era pastor em Anápolis, no meio de uma guerra. Eu tive uma experiência com Deus que eu aprendi muito. Isso em 96. No meio daquela dificuldade toda, eu orava e perguntava para Deus: Deus, o que vai acontecer? E eu só orava e falava: Deus, o Senhor me entregou na mão do inimigo, o Senhor me largou, o Senhor me abandonou, o Senhor me deixou, o Senhor me soltou na mão do inimigo. Já teve essa experiência assim? Alguém aqui joga xadrez? Eu não sei jogar não, irmãos. De manhã eu perguntei, você sabe o xadrez, né? Eu aprendi um princípio do xadrez com Deus em 95, 96, mas nunca sentei num tabuleiro de xadrez. A hora que eu reclamava para Deus, falava com Deus, Deus me disse assim: eu movo na sua vida, eu movo nas nações,
eu estou movendo na igreja como em um grande tabuleiro de xadrez. Às vezes parece que eu te entreguei para o xeque-mate do inimigo, mas sou eu que estou preparando um xeque-mate para ele. Não é essa técnica do xadrez? Você arma, coloca e parece que está te entregando aquela peça. Não é assim? Você está protegendo, disfarçando. A estratégia, a peça está lá, parece. Aí Deus me diz: parece que eu te entreguei na mão do inimigo, mas sou eu que estou trabalhando para dar um xeque-mate nele. E eu aprendi: pois não me entregastes nas mãos do inimigo, firmaste os meus pés em lugar espaçoso, deste-me a força para vergar um arco de bronze, alargaste sobre os meus passos os caminhos, me deste a ligeireza da coça. Aprendi. No meio do silêncio, Deus fala, Deus trabalha. No silêncio é onde nós aprendemos a andar por fé. Às vezes nós queremos ser controlados por Deus. Deixa eu te contar um segredo: Deus não te controla. Deus não tem marionete. Deus não te controla. O Espírito Santo que está aí dentro de você, ele não te controla. Talvez eu estou derrubando um mito aí dentro de você. O Espírito Santo de Deus não te controla. Imagina que você vai dirigir um carro, você senta lá dentro, tem um GPS lá, você põe a rota que você quer fazer. Saindo de casa, eu coloquei no Waze uma rota para chegar aqui mais rápido, porque o Waze, sabe, libera os caminhos, sabe onde você passa por uns cantos, legal, para andar. E eu coloquei no Waze o caminho para chegar. Eu sei vir aqui, ele me deu uma rota que eu nunca fiz para vir, e saindo da sua casa ele me deu uma rota que eu nunca tinha passado por ela para ir embora. Mas em 20 minutos, 25 eu estava em casa. Foi mais longe um pouquinho, mas rapidez. Eu sempre coloquei pelo caminho mais rápido. Aí você senta para dirigir, coloca a rota que você quer no GPS. E ele diz para você: siga em frente, vira à direita. Você segue em frente, ele na frente, você faz uma meia curva para a esquerda. Aí ele diz: corrigindo rota, corrigindo rota. Ele faz outra rota e te dá outra rota para você voltar para o caminho. Dá ou não dá, irmãos? Mas você volta para aquele caminho se você quiser. É ou não é? É ou não é? É assim a sua vida. O seu carro é a sua vida. Você senta no volante para dirigir, mas você dirige para onde você quiser. O Espírito Santo é o GPS. Talvez pareça incômodo estar dizendo isso para alguém, mas ele é que dá a direção e te mostra o caminho. Mas você só entra por ele se você quiser. Deus não te controla. E se você não está no controle da sua vida, você está descontrolado. No tempo do silêncio é onde nós aprendemos a andar por fé. Deus está te ensinando a obedecer os princípios e caminhar por fé. No tempo do silêncio é onde nós crescemos na unção diante de Deus. Apocalipse 3,18 diz assim: convém-te que compres de mim ouro, incenso, compre de mim ouro, compra de mim colírio para te ungir, que compres de mim o ouro. Deixa eu te contar um segredo: custa caro ser ungido. E para alguém ser ungido, ele tem que passar pelo teste do silêncio. Porque ele só é ungido porque ele aprendeu a crescer em unção, em silêncio diante de Deus. Ninguém cresce em unção no meio de todas as pessoas. Ele cresce em unção, em vida de Deus, em poder de Deus, em relacionamento íntimo que ele desenvolve com Deus, na hora secreta, no escondido, na hora que Deus não está falando com ele, mas ele está na presença do Senhor. No tempo do silêncio é onde alguém se torna um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Ela não é feita na agitação. Ninguém é feito no meio da agitação, da correria, mas no relacionamento com Deus. E deixa eu te contar outra coisa: custa caro ser ungido. Custa caro.
custa tempo com Deus, custa leitura de tempo, leitura de Bíblia, leitura de livros, buscar a presença do Espírito Santo, relacionar com Deus. Uma hora que todo mundo podia estar feliz, passeando, dançando para o lugar, Deus fala para você: não, é hora de orar, é hora de ler Bíblia, é hora de estar comigo. Não, não, não. Para você que quer ser ungido, Deus te dá uma direção, mas você entra por ela se você quiser. Mas vou te contar novamente aqui: custa caro ser ungido. E tem que passar pelo teste do silêncio. Saulo, para se tornar Paulo, foi um processo de 13 anos. Tem o processo. Se nós queremos ser ungidos, nós precisamos do tempo do silêncio, do processo do silêncio, da solidão na presença de Deus. Quem quer ter unção, tem que buscar. Quem não tem unção, bate lata, faz barulho, blém, 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 blém. Mas se você quer ungido, você tem que aprender a desenvolver relacionamento com Deus. E esse desenvolvimento do relacionamento passa pelo tempo de silêncio, tempo a sós com Deus, tempo de estar quieto, tempo de estar na presença do Senhor. É na hora que nós estamos sozinhos, em silêncio, que nada está acontecendo, que nós nos colocamos diante de Deus, na presença do Senhor, e ouvimos do Senhor. É na hora que nós estamos na presença do Senhor, é que Deus fala conosco. Irmãos, eu ouvi uma palavra profética esses dias e eu aprendi muito sobre isso. Nós estamos num período em que muitas pessoas querem o púlpito, querem a fama, mas não quer o altar. É diferente. É muito diferente você querer o púlpito e não querer o altar. Querem a aparência, quer aparecer, quer a mídia, quer a rede social, mas não quer o secreto, o escondido. Não quer o silêncio de esperar em Deus, de aguardar em Deus, de ficar na presença do Senhor, de gastar tempo com Deus. É tudo no clique, a geração do clique, a geração fast food. Não queremos gastar tempo, porque, irmãos, custa muito caro ser ungido. Ontem eu estava conversando com um rapaz, e eu testemunhei para ele a respeito da minha experiência, lendo o livro de Ezequiel e algumas coisas mais. Aí ele falou para mim assim: bispo, como faz sentido o que o senhor está falando, que joia o que o senhor está me dizendo. Aí eu falei para ele: por que você não me contou isso antes? Ele falou: não, agora faz sentido o que o senhor falou, porque o senhor entendeu. Eu falei: pois é, por que você não me ensinou antes? Sabe, às vezes, irmãos, tem alguém que sobe no púlpito, ele prega 20 minutos, 40 minutos, 1 hora, e ele traz uma revelação da vida inteira, que para ele custou muito caro, que custou muito tempo, muita guerra espiritual, muita renúncia. Ele vai no púlpito para pregar. Não estou me defendendo aqui, eu estou falando de todos os pregadores que você ouvir, porque custa caro ser ungido. Aí ele traz uma palavra de 5 minutos, ele traz uma revelação que pode mudar a sua vida, porque ele gastou um tempo buscando de Deus, ele gastou um tempo para gerar, para conhecer, para entender, para mudar a vida dele. O tempo é muito grande, o tempo do silêncio é um preço muito alto para ser pago, para esperar em Deus, irmãos. Por isso que eu encerro minha palavra dizendo para os irmãos: nós precisamos de um grande investimento de tempo, esperar no silêncio, um investimento. A gente precisa talvez investir financeiramente, investir dinheiro, investir tempo, investir oração. Nós precisamos investir, irmãos, mas nós não queremos investimento. O povo de Israel, por muitos anos, ouviu falar do Messias, e chegou um momento que parou. Esse é o Velho Testamento encerrando. Entre o Velho e o Novo tem uma folha em branco. Tem ou não tem, irmãos? Aquele tempo ali, historicamente, daquela folha em branco, até o anjo vir anunciar Jesus para Maria, foram mais de 400 anos de silêncio, que Deus não falava mais com o povo, nada a respeito do Messias. Ele vem e fala para Zacarias,
a respeito de João Batista. 6 meses depois, mais ou menos isso, né? Ele vem e fala com Maria e começa o processo com Jesus. Parou. Os pastores no campo, nasceu Jesus, foi para o Egito, parou. 30 anos depois, vem alguém, voz do que clama no deserto. Quem era ele? Deus tinha feito ele nascer 30 anos antes, para aquele momento. E em 30 anos só houve silêncio. Eu fico pensando quando Abraão subiu o monte Moriá para sacrificar Isaque, lá no monte. Eu creio que o mundo espiritual todo parou. Natural, o trono de Deus, as cortes celestiais, o inferno. Abraão vai passar no teste. Eu creio que houve um silêncio. A Bíblia fala lá em Apocalipse que houve silêncio no céu. Eu creio que também nessa hora que Abraão vai passar no teste, Deus por muito tempo falou comigo a respeito de algumas coisas. Já tem anos que Deus não fala mais a respeito dessas coisas, e eu oro sempre por estas coisas. O tempo do silêncio é um tempo onde Deus está trabalhando nas nossas vidas. Está em silêncio o seu chamado? Está em silêncio o seu ministério? Está em silêncio a promessa? Está em silêncio? Você está passando pelo tempo, e Deus está ministrando, está trabalhando na sua vida. Neemias com seus inimigos, com Sambalá e Tobias, todos os dias eles mandavam um recado para Neemias, e eu não me lembro de nenhum texto Deus reforçando a fé de Neemias. Só lembro lá no início de Neemias que Deus mandou ele reconstruir a cidade. Mas todos os dias o diabo ameaçava e falava para ele desistir. Aí você vai ver Neemias, o livro inteirinho era oração e vigilância. As duas palavras-chave do livro: oração e vigilância. O tempo inteiro, no tempo, e esperava que aquilo acontecesse. Sabe, irmãos, eu não era escolha de ninguém. Eu sou mais improvável. Você não era escolha. Esses dias eu estava pregando em Londres e eu me lembrei, pregando numa conferência da nossa igreja lá, e eu preguei sobre um assunto e falei sobre não ser escolha. Aí eu lembrei que quando a gente jogava bola, eu nunca era escolhido. Eu era a tampa do time, sou ruim de bola. Eu era um bom goleiro, futebol de salão. Parei de enxergar a bola, não dou conta mais. Gosto de vôlei, irmãos, até legal para jogar vôlei. Esses dias eu fui jogar, a iluminação da quadra estava ruim, eu levei bolada na cabeça porque eu não via a bola. Talvez a gente quer Deus falar com a gente para afofar o ego, mas talvez hoje você está passando no silêncio e está tudo parado. Eu quero te dizer, Deus está aí, no meio desse silêncio.